Bom dia a todos e a todas. Espero que todos vocês estejam bem. Gostaria de desejar um bom retorno às aulas, né? E que esse retorno das aulas acontecerá agora dentro de uma perspectiva EAD. E para ajudar o grupo nesse processo, nós do Trio Gestor elaboramos um tutorial para as aulas EAD, né? E que ela se centraliza basicamente em duas questões, que são as formas de comunicação e as diretrizes, que na verdade são orientações que servirão para nos orientar mesmo, nos ajudar a trilhar todo esse percurso, né? Então são orientações que são importantes nesse processo para que tudo dê certo. Então, em relação às formas de comunicação, serão estabelecidas 4 formas de comunicações básicas. O primeiro é o WhatsApp convencional, o habitual, que é aquele que nós estamos utilizando desde o início do ano, né? Que é basicamente a comunicação efetiva estabelecida entre o trio gestor e o grupo de professores, né? E é nesse WhatsApp habitual que nós mandamos todas as informações, todas as orientações que são importantes e necessárias para que vocês possam estar fazendo o acompanhamento dessas aulas EAD, né? Como que vocês vão proceder. Então, não deixem de diariamente estar acessando esse WhatsApp habitual, convencional, para que vocês possam estar sempre a par do que está acontecendo. A segunda forma de comunicação é o WhatsApp Business, né? Que é a nova forma de comunicação adotada pela gestão do CICEL Perus. Então, nesse tipo de comunicação, como que ela vai acontecer? Nós adquirimos um aparelho celular, fizemos a habilitação com o número da unidade, que é o 3915-8717, e colocamos todos os pais dentro desse grupo, né? Claro, obedecendo a questão dos agrupamentos. Então, na verdade, essa tentativa do uso do WhatsApp Business no sentido de buscar incluir todos os pais nesse processo de configuração de aulas EAD, né? Uma garantia de que todos estejam inseridos, né? Sabendo o que está acontecendo durante todo esse processo. E essa comunicação, ela se dá de uma forma efetiva basicamente entre os professores e os pais. Então, os pais é o momento onde eles vão colocar as dúvidas, buscar esclarecimentos, orientações quanto às atividades, né? E aí vocês precisam, né, também estar atento a essa forma de comunicação, porque vocês vão precisar dar um subsídio, né? Dar um retorno a esses pais, fazer o acompanhamento, tirar todas as dúvidas, fazer esclarecimentos a esses pais. Então, é a nossa segunda forma de comunicação. Depois temos a Microsoft Teams, que é uma forma de comunicação basicamente entre os professores e a gestão, né? E nesse processo especificamente com a gestão, com a coordenadora pedagógica, onde vocês vão postar as atividades, né? A plataforma onde vocês vão postar as atividades, vocês vão postar também todo o registro dessas atividades, né, o processo avaliativo. Então, também é uma plataforma onde vocês podem tirar dúvidas com a coordenadora, fazer esclarecimentos, né? E também essa plataforma ela vai servir como uma forma de estabelecer um contato maior por meio de nossas reuniões, né? Com a coordenação pedagógica serão reuniões mais frequentes e com a gestão, no caso, a direção e a assistente de direção, serão reuniões mais pontuais, né? Já tínhamos o intuito de estabelecer, a princípio, antes do início das aulas EAD, uma reunião na plataforma. No entanto, como a maioria dos professores fizeram a indicação de que não tem acesso ao e-mail institucional, decidimos primeiro resolver esse problema para depois estarmos agendando uma reunião. Mas elas irão acontecer também nessa plataforma. E a última forma de comunicação, que será pelo Facebook, né, onde serão publicadas as atividades
e que é a forma de comunicação efetiva também basicamente entre os professores e os pais. E é isso. Esclarecidas as formas de comunicação, nós temos em seguida as diretrizes que irão subsidiar o trabalho EAD. Então, nós pensamos em algumas diretrizes básicas, né, para estar orientando todo esse trabalho pedagógico. Então, vamos lá. A primeira que traçamos foi: as atividades deverão ser enviadas para a coordenação escolar com antecedência de no mínimo 3 dias úteis, tendo como base o cronograma em anexo. Então, eu vou planejar a minha atividade, mas eu vou precisar planejar essa minha atividade com uma antecedência, né? De no mínimo, no caso, no mínimo de 3 dias úteis. Por que eu preciso desse tempo? Porque a coordenadora pedagógica, ela precisa analisar a atividade, ela precisa saber se essa atividade ela vai precisar de alguma modificação, né? Ela vai precisar conversar com o professor sobre essa atividade. Então, é necessário que ela seja planejada e disponibilizada na plataforma com uma certa antecedência, tá? A segunda orientação é que toda atividade deverá ser postada no Facebook somente com permissionamento da coordenadora pedagógica. Então, vocês irão fazer a postagem das atividades, mas antes essas atividades elas precisam ser analisadas e avaliadas pela coordenadora. Então, jamais publiquem uma atividade, né, na plataforma sem que tenha o aval da coordenação, para que a gente possa evitar, né, uma série de transtornos. A terceira diretriz pensada foi: as atividades devem ser pensadas sobretudo com base no material Trilhas da Aprendizagem e nos demais documentos que têm sido referência para estudo no grupo do PEA, bem como aqueles sugeridos pela coordenadora pedagógica. Então, a Adriana já enviou para vocês esse material, né, com uma certa antecedência. Eu acredito, espero que vocês estejam já realizando a leitura, porque a leitura desse material, na verdade, vai possibilitar, né, que vocês tenham uma maior facilidade na hora de construir, de pensar a atividade para aquela criança dentro daquela faixa etária, né? Então, é muito importante que a gente tenha como referência esses materiais para estar pensando essas atividades. Uma outra diretriz que foi pensada é: todas as atividades enviadas à coordenadora deverão vir acompanhadas de seu registro descritivo, atendendo ao solicitado pelo modelo adotado. Então, a Adriana vai estar conversando com vocês e passando uma espécie de modelo para que vocês possam estar fazendo as anotações de todo esse registro do acompanhamento dessas atividades diárias, né? Até porque, como vocês sabem, a gente precisa garantir, né, que o calendário escolar, de fato, ele aconteça, né? E para que a gente possa provar que esse calendário ele está tendo uma veracidade, né, que de fato está acontecendo, eu preciso também, além dessas atividades, eu preciso do meu registro, né, que é uma forma que eu tenho de comprovar aquilo que eu estou fazendo. Então, se preocupem, né, com essa questão do registro descritivo, porque é algo que vai ser cobrado, né, não só apenas pela gestão, mas também pela supervisão escolar. A supervisão escolar vai estar acompanhando todo esse trabalho. Então, é de fundamental importância que vocês não percam o foco das atividades aliadas a esse registro descritivo. Uma próxima diretriz é: as atividades que não atenderem aos requisitos mínimos exigidos quanto ao atendimento à faixa etária e a sua viabilidade de execução pelas crianças serão reencaminhadas aos docentes responsáveis para a reelaboração, sem prejuízo do cronograma estabelecido. Então, daí que é importante a gente ter sempre como referência todo o material que já foi enviado para leitura e para estudo, né, para que a gente possa garantir essa viabilidade, né, pensar dentro da realidade social, né, cultural que a criança ela se encontra inserida. Não adianta eu pensar em uma atividade que vai exigir muito do pai e que ele não vai ter condições de repente fazer aquela atividade acontecer, né, colocar em prática com a criança. Então, é importante sempre pensar nessa questão, pensar na minha faixa etária, que vocês já estão acostumados a fazer isso,
né? E na viabilidade também. É claro, e essa questão da viabilidade ela é importante porque às vezes quando a gente está dentro da unidade de ensino, dentro de uma perspectiva presencial, né? O professor, às vezes ele corre atrás de algum material, ele quer algo específico, ele pede para fazer uma compra e ele consegue fazer aquela atividade, né, pensada, planejada. Na situação que estamos vivenciando, que é uma situação dentro de uma perspectiva EAD, a gente vai ter sempre que pensar nessa questão da viabilidade, né? Meu pai vai conseguir fazer isso, né, junto com a minha criança? Então, vamos ficar bem atentos a essa questão. E uma próxima diretriz que estabelecemos foi: todos os professores, sem exceção, devem permanecer online durante seu período de trabalho. Ou seja, os professores que trabalham no período da manhã devem permanecer online das 7 às 13 horas. E os professores que trabalham no período da tarde devem permanecer online das 13 até as 19 horas. E a mesma orientação serve para os professores de módulo e os professores readaptados, né? E em que plataforma, né, eu devo permanecer online? Em todos os canais de comunicação. Eu tenho que permanecer online tenho que sempre olhar diariamente meu WhatsApp habitual, tenho que estar online no meu WhatsApp, no WhatsApp Business, né, na plataforma Teams e também no Facebook. Então eu preciso estar conectado, até porque o intuito é que a gente possa garantir o dia letivo e o atendimento contínuo aos pais, em caso de dúvidas, em caso de esclarecimento de alguma proposta, e também para que a gente possa desenvolver um trabalho articulado com a coordenação pedagógica, tá? Então, daí a importância da gente estar sempre permanecendo online. E assim, eu estou enfatizando nessa questão porque muitas vezes eu tô lá na escola e eu preciso ter contato com o professor e eu não consigo uma comunicação, eu não consigo a comunicação pelo pessoal, pelo telefone contato pessoal, eu não consigo o residencial, eu não consigo o telefone de um recado. Então, para que a gente fique atento a essas questões, porque a gente está em horário de trabalho e a gente está cumprindo um calendário escolar, tá bom? Bom, traçamos também como diretriz que os servidores que não enviarem a atividade obedecendo ao cronograma e ao tempo hábil de no mínimo 3 dias e que não permanecerem online durante o período de trabalho terão as faltas computadas no SIGPEC. Então, assim, é uma forma que vocês sabem que a gente está vivendo uma situação muito complicada, muito difícil, isso tudo é muito novo, né? Tanto para vocês como para a gente também. Mas a gente precisa ter uma forma de controle de toda essa situação e fazer com que as coisas aconteçam. E eu acredito que vai dar certo porque a gente vai estar trabalhando junto nesse processo, né? Mas a gente precisa encarar isso, claro, que com a mesma seriedade de uma aula presencial. Então, as regras, né, são, na verdade, as mesmas. Então, aquele professor que ele se ausenta no dia de trabalho, ele tem a falta computada. Então, se o professor ele não está fazendo um acompanhamento dessa atividade online, não está fazendo as publicações das atividades, não está fazendo os registros, infelizmente, eles terão as faltas computadas no SIGPEC, tá? Mas eu acredito que a gente não vai ser necessário chegar a esse ponto, porque o grupo, eu conheço muito bem o grupo que eu tenho, né? Eu sei quanto vocês são comprometidos e que juntos nós vamos conseguir fazer tudo isso dar certo. Também durante uma outra diretriz que traçamos é que durante o período de aulas EAD não serão concedidas faltas abonadas, né? Então, só para deixar mesmo registrado que durante esse período não acontecerão as faltas abonadas, né? Que geralmente vocês sabem já como funcionam dentro de uma perspectiva presencial, mas como o trabalho é dentro de uma abordagem EAD, é inviável esse tipo de falta. E, por fim, não será permitida não será permitida a troca entre o grupo de professores quanto ao cronograma de atividades, ou seja, os servidores devem enviar as atividades em seus respectivos dias da semana, obedecendo sempre ao cronograma estabelecido. Eu vou apresentar para vocês no final o cronograma estabelecido, inclusive a Adriana já enviou para vocês no WhatsApp habitual, né, o cronograma para que vocês possam estar fazendo a publicação dessas atividades. Então, não será possível essas trocas, até para uma forma de uma melhor organização, né, para que a gente possa se organizar melhor, pensar essas atividades de uma forma mais elaborada e organizada. E, por fim, os servidores que não tiverem acesso à internet no período de trabalho
ou sentirem necessidade de consultar materiais para pensar as suas respectivas atividades, poderão dirigir-se ao CCL Perus de segunda a sexta, das 10 às 16. É claro que essa é a situação, não é a situação mais viável, né? Mas a gente tem que propor uma possibilidade para aquele professor que não tem acesso à internet e que precisa desse instrumental para desenvolver o seu trabalho. Se vocês estiverem com alguma dúvida, com algum problema específico, vocês podem também estar entrando em comunicação, em contato com a gente, e a gente tenta ver da forma que a gente pode estar ajudando, né? Pensar junto como que a gente pode estar solucionando essa questão. Mas, de um modo geral, aqueles professores que não tiverem acesso, o que a gente pode estar oferecendo nesse momento, embora não seja, né, o caminho mais viável, eu espero que vocês de fato não precisem dessa internet dentro do SEI, mas é fazer esse atendimento, né? A gente precisa garantir esse atendimento. Apesar da situação instalada, a gente precisa fazer a garantia desse atendimento. E os casos que ficaram omissos, ou dúvidas, ou maiores esclarecimentos que vocês tiverem em relação a alguma questão, vocês podem também estar enviando um e-mail para a nossa instituição, CCL Perus, que é o cclperus@sme.prefeitura.sp.gov.br, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu espero que esse tutorial tenha sido esclarecedor para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde nos encontrar, né? E fiquem com Deus, se cuidem.